Olá, gente, retornamos aqui. Vamos falar agora da posse, né? A gente já falou da nomeação, já falamos do concurso público, né? E aí, assim, gente, é uma sequência lógica, né? Você fez o concurso, foi nomeado, e aí da nomeação você vai tomar posse, tá? Na posse, gente, é que é criado o vínculo jurídico entre você e a administração pública. Então, a partir desse vínculo jurídico, a partir da posse, você já passa a ser um sujeito de direitos e deveres em relação à administração pública, tá? Então, a partir da posse é que você já começa a poder gozar de alguns direitos em relação à administração pública. Alguns direitos previstos aqui na Lei 8.112, tá? O que que a gente tem que saber? Como é que isso aqui cai em concurso, tá? É assim, gente, ó, são eventos em cadeia, né? Você foi nomeado, né? A nomeação é o chamamento. Vem, você quer tomar posse? Aí você fala assim, eu quero tomar posse. Aí você vai lá e toma posse, tá? A posse, gente, é um ato só, tá? Só que é um ato complexo, né? É a união de duas vontades. É a vontade da administração pública com a sua vontade. Juntou as duas vontades, aí sai o ato de posse, né? Que é o termo de posse, tá? Que você vai lá e assina, tá? Inclusive parece um contrato de adesão, né? Você não pode modificar nada, tá lá todas as cláusulas, você só vai lá embaixo e assina, né? Você já está entrando sabendo, né? Já conhece a lei, tá? Então, foi nomeado, é um chamamento. Toma posse, você assina, fala assim, eu quero assumir. E depois você entra em exercício, tá? Entrar em exercício é efetivamente começar a trabalhar, tá? Inclusive, você pode tomar posse um dia e entrar em exercício nesse mesmo dia, tá? Isso aí pode acontecer, tá bom? Beleza? Então, a posse é isso. É um momento em que é criado vínculo jurídico, né? Tanto que no ato de posse, você vai assinar 3 declarações, tá? Você vai assinar o termo de posse, na verdade, e mais 2 declarações. É a declaração de bens, tá? Que geralmente, né, você que é concurseiro não tem nenhum bem, né? Meus bens, aí você passa uma linha assim, ó, nada a declarar. Tem gente que coloca lá o nome do namorado, né? Da namorada, meu bem, tá? Não é isso não, tá bom? Tá, então você vai assinar a declaração de bens e também a declaração de não acumulação de cargos, tá bom? A não ser as hipóteses na Constituição, né, que está previsto lá, que você pode acumular. Beleza? Então, o que a gente tem que saber de posse, gente? Ó, como é que cai isso aqui? A posse e o exercício são coisas parecidas. Então, as bancas costumam confundir, tentar te confundir, né? Tentar confundir a posse com o exercício, tá bom? Os prazos, os atos, como é que acontece, qual a consequência de você não tomar posse, não entrar em exercício, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui cada um desses pontos, né? Depois trata o exercício e compara os dois, tá? Vamos lá, o que a gente tem que falar da posse? Vamos para os slides. Conceito, né? Como eu falei, gente, na posse é criado o vínculo jurídico entre você e a administração pública, tá? Aqui é um ato só, mas só que é um ato administrativo bilateral. Não é um contrato, viu, gente? É um ato. Apesar de ser bilateral, é um ato, tá? E ele é complexo porque depende da manifestação da vontade de duas pessoas, tá bom? Então é um ato administrativo bilateral e complexo e é na posse que é criado o vínculo jurídico, tá? O que mais? Prazo. Aqui, gente, como eu falei, é um conjunto encadeado de fases, né? Então a gente tem a nomeação, da nomeação a gente tem a posse. Então, a gente vai contar esse prazo aqui a partir da nomeação, tá? Então, é da nomeação para a posse. Você foi nomeado, seu nome saiu lá no Diário Oficial da União, e aí você vai tomar posse. Esse prazo aqui, gente, é de 30 dias, tá? Pessoal, esse prazo aqui prorroga, tá? Olha para mim, ó. Pessoal, esse prazo é prorrogável? Não, esse prazo é improrrogável.
30 dias e 30 dias morreu. Tá? O que pode acontecer é o início do prazo ser prorrogado. Então, o que vai acontecer? Em algumas licenças, alguns afastamentos, né, no caso de você já ser servidor, você já é servidor, passa no novo concurso. Tá? Digamos aqui, ó, você é servidor, você está no gosto de férias, você está de férias. Nesse caso, o ato inicial da posse, tá, esses 30 dias, só vão começar a contar do término das suas férias. Tá? Professor, quais licenças são essas? Aí, gente, eu vou trabalhar quando eu trabalhar em licenças. Quando eu estiver trabalhando nas licenças nos afastamentos, eu vou falar se essa licença prorroga ou não prorroga a posse, se essa licença pode ou não ser dada no estágio probatório, se ela for possível no estágio probatório, ela suspende ou não suspende o prazo do estágio probatório, tá? Então, quando eu tratar das licenças e dos afastamentos, eu já trato tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu falar das licenças, eu já vou falar se essa licença prorroga ou não prorroga o prazo inicial da posse, tá? Primeiro, acabei de falar, né? Por exemplo, as férias prorrogam o prazo inicial da posse, tá? Mas a licença para tratar de assuntos particulares, ela não prorroga, tá? A licença para capacitação prorroga, tá? Então, assim, não adianta, eu vou fazer uma lista aqui do que prorroga, do que não prorroga, não vai adiantar nada. É melhor, quando eu trabalhar as licenças e o afastamento, eu já vou falando de um por um, porque você já vai entendendo a licença como um todo, tá? Beleza? Então vamos lá. O que mais tem que saber? O que vai acontecer, qual é o efeito, tá, da nomeação sem posse? Tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que o nomeado ele tem direito adquirido à posse. Se você for nomeado, você tem direito subjetivo à posse. Primeira coisa que tem que saber. Segunda coisa que a gente tem que saber, a posse só existe na nomeação, tá? Vou colocar bem aqui assim, ó. Não ficou legal. Só existe na nomeação. A gente viu lá quais são as formas de provimento, né? Somente na nomeação é que há posse. E aí você foi nomeado, né? Aí foi comemorar, passou 30 dias comemorando e esqueceu de tomar posse. Não, gente, geralmente o que acontece é que a pessoa não quer tomar posse, né? Ela é nomeada, às vezes até já nem segue mais o concurso, né? Então não está mais nem sabendo que foi nomeado. Nesses casos aqui, o que vai acontecer? Se a pessoa for nomeada e não toma posse, a gente já foi nomeado. A nomeação o quê? É um chamamento. Se a pessoa é chamada e não assume, esse chamamento vai ser tornado sem efeito, não vai servir para nada, tá? Então, nomeação sem posse, a nomeação é tornada sem efeito. Beleza? Tá? E aí, gente, a posse, ela pode se dar por procuração específica. Olha para mim. Gente, é procuração específica, tá? Então, por exemplo, né, você passou um concurso aqui no Maranhão, tá? Mas você é, por exemplo, de Teresina. Então, para você não vir aqui em São Luís só para assinar o termo de posse, o que você faz? Você manda toda a documentação, bota no envelope, e nesse envelope você bota uma procuração específica, né? Nomeando alguém aqui para tomar posse no teu lugar. Pode isso? Sem problema nenhum, tá bom? Então, a posse, essa pessoa vai pegar essa procuração, assinar o termo de posse no teu lugar, tá? Não tem problema nenhum, é possível porque a lei autoriza. A posse pode ser por procuração específica, tá? Mas aí tem que trazer toda a documentação necessária, todos os exames, tudo bonitinho, e aí passa para o procurador. E não é procuração genérica, tem que ser uma procuração específica, tá? Subestabeleço, não sei quem, para tomar posse em meu lugar, tá? Tem que ser mais ou menos assim. Tomou posse, criou o vínculo, agora vai para o exercício. O que é o exercício, tá? Vamos para o slide, ó. Exercício, gente, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, tá? Esse aqui é o conceito, certo? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então é realmente começar a trabalhar, né? Agora sim, botar
a mão na massa, tá? Pessoal, eu tenho quanto tempo para entrar em exercício? Aí aqui a gente conta da posse. Você tem 15 dias para entrar em exercício, tá? E esse prazo aqui também é esse prazo é improrrogável, nada adia o seu início, tá? Professor, eu tomei posse, fui comemorar com meus amigos e bati, Deus me livre, né? Bati meu carro, sofri um acidente, fiquei internado, não consegui tomar posse. E agora? Eu vou perder? É porque é 15 dias improrrogável? Então, olha para mim. Nesse caso, gente, lembra só, na posse já cria o vínculo jurídico. Na posse, você já é um sujeito de direitos e deveres. Então você já tem direito à licença para tratar da própria saúde. Tá? Então, perceba que assim, você já vai ter direito a isso, então você não vai. Você entra em exercício, mas tira a licença. Tá bom? É como se fosse. Seria mais ou menos isso, tá? Então, nesse caso específico, óbvio, né, que você não vai perder o seu cargo por conta disso. Tá bom? Professor, e se nesses 15 dias, tá? Eu tomei posse, nesses 15 dias eu me arrependi. Falei, pá, não quero mais não, fiz besteira, ó. Eu vou ficar aqui onde eu tô mesmo. E aí, o que eu faço? Tomou posse, não entrou em exercício, perceba que na posse já tem o vínculo jurídico. Então esse vínculo vai ter que ser desfeito. Como é que se desfaz esse vínculo? Você vai ser punido por conta disso? Não. Como não há punição, o que a gente fala é em exoneração, tá? Então, tomou posse, não entrou em exercício, tem que desfazer o vínculo. Como é que desfaz o vínculo? Através da exoneração, tá bom? Então, tomou posse, não entrou em exercício, você vai ser exonerado, tá? Exonerado, tá certo? O que mais que a gente tem que saber da posse, do exercício? Aqui o ato é personalíssimo. É só você mesmo, certo? Ia ser ótimo você poder mandar alguém trabalhar no teu lugar, né? Mas não pode não, tá? Aqui não vale procuração, não. Aqui é você e Deus agora, tá bom? Então é isso, tá? Que as questões vão cobrar. Vou falar aqui o exercício, a posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo? Não. Esse aqui é o exercício. A posse é onde cria o vínculo jurídico entre você e a administração pública. O prazo, vai falar que o prazo do exercício é 30 dias, né? Tentando confundir com a posse. Não, é 15 dias, tá? A posse sem exercício, vai falar que a posse vai ser tornada sem efeito. Não, né? Você vai ser exonerado. Já teve questão que falou assim, olha, se o servidor tomar posse e não entrar em exercício, o ato de posse, o termo de posse será anulado. Não, não é anulação, tá? O servidor, como já tem o vínculo jurídico, vai ser exonerado, tá? Beleza? Então, é isso aí que as bancas tentam confundir você, tá? Mas você, que é meu aluno, né, você não vai fazer essa besteira não, tá? Beleza? Então, vamos lá, continuar. O que mais que a gente tem que saber aqui, gente, do exercício, tá? Tem mais algumas coisinhas aqui, ó. O que acontece? Olha para mim. Como eu falei em aulas passadas, né, a função de confiança ela pode ser dada para aquele titular de cargo efetivo. Então você já tem o cargo efetivo, você já está trabalhando. A função de confiança você é designado para ela, tá? Então você está trabalhando aqui, vem sua chefia e fala assim, olha, eu vou te dar uma FC2, tá? Com essas atribuições bem aqui, tá certo? Eu tenho quantos dias para aceitar essa designação? Nenhum, tá? No mesmo dia que você é designado, você já começa a exercer função de confiança. Então, a designação para a função de confiança coincide com o ato que designa, tá? Não existe 15 dias para entrar em exercício de função de confiança, não, tá bom? Então, vamos anotar isso daí, ó. Então, no caso de designação para função de confiança, aqui tá assim, ó. O exercício coincide com o ato de
o exercício coincide com o ato de designação, a não ser que o servidor esteja de licença ou afastado. Tá? Que aí vai ser no primeiro dia útil, tá? Nesse caso bem aqui, ó. Vai ser no primeiro dia útil subsequente. Bom, o que mais que a gente tem que saber aqui é em relação ao período de trânsito, tá? Olha para mim. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai falar sobre a remoção e a redistribuição, tá? Remoção e redistribuição são formas de deslocamento do servidor, tá? Então o servidor está no local, ele vai para outro. Quando esse deslocamento tem mudança de sede e é de ofício, o servidor, tá? De ofício ou a pedido, né? Quando há mudança de sede, tá? Então o servidor, por exemplo, estava em Imperatriz e foi removido para São Luís, aqui no Maranhão, ele tem direito a um período de trânsito, tá? Ele não tem como se teletransportar, né? Como vai falar de remoção, ele tem que se mudar. Então há mudança, né? Mudança, gente, não sei se você já se mudou alguma vez na vida, é sempre uma coisa muito chata, tá certo? Então você vai ter que organizar toda a mudança, né? Você vai ter que embalar tudo, tá? Você vai ter que achar um local para morar, né? Vai desembalar tudo de novo, tá? Demora, é chato. Na verdade, assim, eu já mudei diversas vezes na vida e a mudança, gente, ela não dura 2 dias, não, tá? A gente fica se mudando ainda uns 6 meses, tá? Durante 6 meses a gente está achando coisa que tinha perdido, tá bom? Por conta disso, é que a lei traz o período de trânsito. É o período que o servidor ele tem direito para poder se deslocar, tá? Esse período de trânsito, vamos para o slide. Esse período de trânsito aqui, gente, ele é tá de roxo. Ele é de 10 a 30 dias, tá? 10 a 30 dias. Só que o servidor pode declinar desses prazos. Se ele quiser, ele fala assim, não, rapaz, por exemplo, acontece, né, do servidor ele ser removido, mas a esposa ficar. Ele vem, muda para um novo local, e nesse novo local ele já aluga um apartamento mobiliado, por exemplo, né? Então não tem muita coisa para mudar, então se ele quiser, ele pode declinar desse prazo, tá? Se for doido, né? Você tem direito a 10, 30 dias remunerado, para que diabo ele vai declinar, né? Mas tem gente que gosta de trabalhar, né? Tá certo? Beleza, gente? Então olha para mim, beleza? Tá? Aqui a gente termina de falar de posse e exercício, tá certo? Então tenha muito cuidado, tá? Posse e exercício tem uma certa cobrança em prova, tá? Cai com uma certa frequência, tá bom? Mais uma vez, gente, ó, não entendeu, ficou com dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Qualquer coisa, deixa comentário aqui embaixo, tá? Que o mais rápido possível eu vou responder, tá bom? Você não pode sair e ir para a prova com essa dúvida, tá? Beleza? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre a jornada de trabalho, tá? Na nossa lei, na Lei 8.112, está prevista uma jornada de trabalho semanal de no máximo 40 horas, tá? Então 40 horas semanais, 8 horas diárias, tá? Mas professor, lá no artigo 7º da Constituição fala que é 44. 44 para a CLT, 44 para os trabalhadores, tá? Você é estatutário, você é servidor. Você, servidor, é aqui no estatuto que a gente vai observar. E o nosso estatuto fala em 40 horas semanais e 8 horas diárias no máximo, tá bom? Professor, isso aí não tem como a gente fazer de outra forma, tá? Tem, gente. A gente tem os turnos ininterruptos de revezamento, né? A gente tem, por exemplo, aquelas escalas de trabalho. Você trabalha 6 horas e folga... Trabalha 6 horas por dia, né? E folga o restante do dia. Ou então você trabalha 12 horas no dia e folga 36, né? Trabalha 12 horas no dia, folga o outro. Trabalha mais 12, folga o outro e por aí vai. Tem até, gente, aqueles turnos de 24 horas. Você trabalha 24 horas no dia,
folga 72 horas, folga 3 dias, tá? Trabalha um dia, folga 3, trabalha um dia, folga 3. Isso é muito comum na PRF, Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Você trabalha um dia todo e folga 3 dias, tá bom? Então vamos anotar aqui, né? Vamos lá. Como eu falei, semanal é de no máximo 40 horas por semana, tá? Diária é de no máximo 8 horas por dia. E aí a gente tem um caso específico, que é o ocupante de cargo comissionado ou função de confiança, tá? Esse cara bem aqui, ele tem que cumprir regime integral de dedicação. Tá? Ele ocupa um cargo comissionado ou função de confiança, ele tem regime integral de dedicação e não pode nem reclamar, porque já está previsto na lei, tá bom? E no caso de jornada ininterrupta de revezamento, como eu falei, né, são aquelas situações lá, o servidor trabalha 12 horas e folga 36, tá? Tem aquela outra situação, né, trabalha 24 e folga 72. Perceba que aqui, gente, nessa semana, por exemplo, sabe o que pode acontecer? Ele trabalha 24 aqui, né? Aí, por exemplo, segunda-feira ele trabalha 24. Aí ele folga. Segunda-feira ele trabalha. Aí ele folga terça, quarta e quinta. Aí ele vai trabalhar quando de novo? Sexta-feira. Tá? Aí sábado, domingo ele folga. Perceba, olha só, percebeu, sabe o quê? Aqui ele trabalhou 24. Aqui ele trabalhou mais quanto? 24. Nessa semana ele trabalhou quanto? 48. Professor, mas o máximo não é 40 horas semanais? Então essas 8 horas aqui, né? Ele vai trabalhar, ele vai receber hora extra? Recebe hora extra? Tá? Não. Ô, meu amigo, desculpa, tá? De acordo com a jurisprudência do STJ, só vai ter direito a hora extra nesses caras aqui, né? Adicional de serviço extraordinário, se ele trabalhar mais de 200 horas por mês, tá? Então aqui a gente calcula uma hora mensal, beleza? Tranquilos? Pronto, é isso aqui que a gente tem que saber, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos falar de taxa chubatória, gente. Vamos fazer o seguinte, né? Porque se eu começar a taxa chubatória aqui, a gente vai acabar se alongando demais no vídeo. Eu vou finalizar esse bloco aqui agora, tá? Porque a taxa chubatória eu quero trabalhar num bloco todo, incluindo já a estabilidade, tá? Então eu vou falar de taxa chubatória e estabilidade no mesmo bloco. Para a gente não quebrar, a gente finaliza esse bloco aqui. No próximo bloco a gente dá continuidade falando do estágio, tá? Então, até o próximo bloco.